Olha, eu já vou dizendo que esse vídeo tem uma grande chance de ser desmonetizado. Então vou falar de uma forma mais family friendly, mas que ainda será possível que vocês entendam. Mas então, Happy Tree Friends, por onde eu posso começar? É uma série bem grande que tem seu foco principal em mostrar essas criaturinhas em aventuras diversas. Eu não falo aventuras felizes, eu falo aventuras sanguinárias. Com a famosa palavra que leva essa série, o gore. O que é gore? Não, calma aí, seu merda. Você acalma, desgraçado, que eu vou te explicar. Nossa, mas só fiz uma pergunta. Realmente, eu fui moleque agora. Mas seguindo o vídeo, gore é também chamado de goré pelos nordestinos ou manhã. Praticamente é sangue, mas muito sangue. Sabe aqueles filmes que tem tripa saindo pra todo lado, olhos explodindo e todo tipo de tortura ou coisa do tipo? Isso é gore. Um filme bem famoso por ter muito disso é The Reefer, que nem tem como eu falar muito dele, pois eu nem vi esse filme. Mas Happy Tree Friends se sustenta com isso, pois é uma série muito sanguinária e que te faz ver os bichos mais fofinhos do mundo serem mortos e torturados de uma forma brutal. E logo no EP seguinte eles voltam à vida de alguma forma. É literalmente o Kenny de South Park, por isso que eu gosto tanto desse personagem quanto de Happy Tree Friends. Mas uma coisa que tinha falado agora há pouco era sobre os bichinhos fofinhos da série, e aí que vem uma jogada de mestre. Eu acho que no próprio título do vídeo tá escrito algo sobre traumatizar, e coloca traumatizar nisso. Pois pensa comigo, você é uma criança de uns 9 ou 10 anos, e você pegou o celular dos seus pais para poder ver YouTube, mas tu não tá no YouTube Kids, tu tá no YouTube normal mesmo. E aí tu se depara com esse vídeo. Aí você vai pensar, olha que legal, um desenho sobre os bichinhos fofinhos, parece interessante. Aí tu clica e vai vendo o vídeo normalmente, até a parte que um personagem é decapitado, e tu se assusta na hora com aquilo. Mas o pior, tu continua vendo, já que tem esse negócio de humano ser muito curioso. E mesmo que você ficasse com medo de primeira, já que né, ver um bichinho tão fofinho ser brutalmente do nada é um pouco incomum, mas não é à toa que por causa disso várias crianças se assustaram e ficaram até sem dormir provavelmente. Eu só não achei relatos disso, mas certeza que são muitos. E essa era uma das chaves principais de Happy Tree Friends, o famoso humor choque, que o nome já diz tudo, um humor focado em dar choque nas pessoas. Você pensa que é algo fofinho e divertido de se ver, é uma série brutal e sanguinária que o seu maior humor é mostrar pobres bichinhos sendo torturados e assassinados de uma forma mais fria possível. Foi por isso que viralizou tanto na época. Eu vou entrar nesse assunto também, ver um pouco da história de Happy Tree Friends. Happy Tree Friends é uma websérie americana de animação em flash para adultos, criada por Aubrey Ankur, Rudy Miojo, Kevin Navarro, desenvolvido por Montijo Navarro e Warren Graff para Mondo Media. O primeiro EP da série foi postado em 1999, que é um EP sobre banjo. Pelo que parece, esse foi o primeiro EP, ou um dos primeiros, já que o começo de Happy Tree Friends é meio misterioso, já que não sabemos ao certo nem quando foi começado a ser postado os EPs. Mas se tu ficou curioso do que tem nesse EP de banjo, tem morte, viu? É só isso que eu posso falar, nem a pau que eu vou mostrar ele aqui. Vá pesquisar se tu quiser ver. Mas a série por si só já é bem antiga, e sempre teve sua essência de brutalidade. Eu imagino as pessoas lá na época dos anos 2000 vendo ela, porque mesmo que tivesse séries adultas pesadas, ainda assim aquela série era feita apenas para te chocar, e era algo novo de qualquer jeito. O próprio CEO da Mondo Media falou sobre o Kevin Navarro, um dos animadores da série. Ele tinha uma visão clara para aquele programa e é um animador brilhante. Ele criou algo que é bastante universal. Eu imagino crianças assistindo Happy Tree Friends daqui a 20 ou 30 anos da mesma forma que assistem Tom e Jerry hoje em dia. Bem, Happy Tree Friends no total tem 5 temporadas, com 93 episódios, e cada EP tem uma duração de 1 a 5 minutos. EPs rápidos, mas na velocidade certa para o que a série propõe, já que não dá pra fazer um funk EP de 20 minutos só de puro sangue pra todo lado. Happy Tree Friends é o tipo de série que você vê passando em algum lugar por um curto período de tempo. Só um simples e rápido EP, mas chocante. E eu já falei como que a série é, então vamos falar um pouco da nossa infância? Eu falo a nossa infância pois eu sei que muitas crianças assistiram a série quando pequenas. Eu sei muito bem que você aí, sim, você mesmo, você assistia ela escondida dos seus pais quando pequeno. Mas esse desenho é tão bizarro que tinha 2 ocasiões quando alguma criança via ele. Primeira e mais famosa, ela apenas se assustava com aquilo e ficava traumatizada. E a segunda é que ela assistia aquilo, ficava traumatizada, mas meio que se apaixonou por aquele tipo de humor e continuou assistindo a série, vendo quase todos os EPs. Se seu caso foi a segunda opção, você tem meu respeito. Apesar que isso é meio errado de qualquer jeito. Mas esse foi o caso de um monte de gente por aí, já que o desenho era muito fácil de chegar nas mãos das crianças. E como a gente é curioso, geral começava a ver a série. E se tu chegasse na escola e falasse que assistia Happy Tree Friends, geral ia te achar maneiro. Nossa, olha ele vê Happy Tree Friends e tu sente nojo. Nossa, ele vê a série sem nem ter reação. Ele vê desenhos adultos enquanto a gente assiste Steve Universo, uau! Yeah, I came in with the song. Ooh, yeah, I came in with
Vocês entenderam? Mas nem era sempre isso. Tinha gente que realmente gostava de ver pelo choque, já que era algo totalmente novo para a gente. Não é à toa que no meu caso eu vi muito dos EPs, e eu não tenho muitas lembranças de quando pequeno, mas eu acho que eu não sentia tanto choque. Claro que tinha algumas cenas que eu lembro até hoje porque dava um certo nojo, não vou mentir, mas eu gostava de ver porque era legal de alguma forma. Não é à toa que hoje em dia, meu tipo de série / filme favorito são os mais pesados, que tratam de temas absurdos e que nem sempre tem finais felizes. Também eu gosto bastante de ver desenhos da Adult Swim. Rapture Friends meio que me moldou conforme o tempo, mas não só foi ele, e sim muitas outras coisas da internet. Eu sei que dessa parte algumas pessoas vão se identificar, mas a gente quando criança gostava de ver coisas pesadas e traumatizantes. Eu sempre gostei de ver coisas de terror e assuntos absurdos, aqueles vídeos bizarros do YouTube de terror que vendo hoje em dia é a coisa mais imbecil do mundo. Ou quando tu pesquisava um ponto final da barra de pesquisa e aparecia um bicho muito feio e estranho. E oh meu Deus, eu sei lá o que vai me pegar porque eu pesquisei 666 no YouTube. E também que a gente assistia muitos creepypastas, Slenderman, Jeff the Killer, Sarah Head, uma cambada de outros que tinham. Jogávamos jogos do tipo ou assistíamos YouTubers jogando. Um caso que eu gostava bastante era coisas mais profundas da internet, uma famosa Deep Web, que lá pra vocês terem ideia a mãe chora e o filho chora também de tanta bizarrice. Assistia Você Sabia Seus Fatos Perturbadores. E também o famoso 4chan, que só sai desgraça de lá, vocês entenderam. O desenho Rapture Friends foi mais um ingrediente de um grande bolo de coisas bizarras que assistíamos na nossa infância. Tem muitos outros exemplos, coisas que eu até não posso falar porque são pesadas demais. E tudo isso a gente via quando eu era criança, mas eu tô indo para um assunto meio distante do tópico. Vamos voltar para Rapture Friends mesmo. E vamos falar um pouco dos personagens e dos EPs. Um dos mais famosos, ou se não o mais famoso, é o EP da Limonada, que bora só dar uma analisada nele. Olha essa linda intro nostálgica da série. Mas então o EP começa com uma bancada de limonada, que tem essas duas, que eu vou chamar de Azul e a Rosa, porque eu tô com preguiça de pesquisar o nome delas. Mas então elas decidem colocar a limonada do copo, e a Azul bebe, e por sinal, na série eles não falam nada, e guarde isso que logo eu vou falar um pouco sobre. Mas a Rosa percebe que a limonada acabou, então ela decide fazer mais. Ela pega um limão, quase corta o dedo dela, mas ela tira o dedo de lá. Então ela corta o limão e percebe que cai um prego do nada, e quando olha para cima, vê que a tábua da banca de limonada se soltou, e acaba que ela raspa bem na cara da Rosa, assim dando para ver sua cara cheia de molho de tomate. E a Azul se assusta enquanto estava bebendo limonada e acaba cuspindo na cara da Rosa, assim deixando bem quente a cara dela, e ela começa a gritar de alegria por causa daquilo. Então a cena corta, mostra que a tábua da bancada estava bem presa dessa vez, e mostra a Azulzinha fazendo limões, e logo em seguida mostra a Rosa com curativos na cara, mas ainda assim dando para ver sua cara com molho de tomate. Mas ela está feliz como sempre e decide cortar um limão, até que ouve um som de prego caindo e a tábua acaba se soltando do outro lado, batendo bem na cara da Azul, assim fazendo carinho nela e saindo bastante molho de tomate. E meio que ela fica tão feliz com aquilo que o olho dela até sai, e a Rosa acaba pegando o olho pensando que era limão e faz um carinho no olho, depois pega ele e faz uma limonada de tomate, e a Rosa bebe, não gosta muito do gosto, por que será? Então ela decide colocar açúcar assim no gelo, e assim acaba o EP. Eu chego a falar de uma forma bem fofinha, kawaii, pois o YouTube toda certeza deve estar olhando no fundo da minha alma agora. Mas seguindo, com esse EP já dá para ter uma ideia da série, já que ela funciona bem assim, sempre começa fofinho e alegre, mostrando os personagens principais do episódio, até que logo depois acaba por mostrar um acidente trágico. E no próximo EP, por algum motivo, os personagens sempre voltam ao normal. Ou seja, eles vivem uma Matrix que se repete de novo e de novo, e até é plano. É sobre essa parte, tá? Mas acontece isso pois o desenho tem um humor de choque, ele não é feito para ter sentido. Ele foi feito apenas para dar choque. É o tipo de série que tu desliga sua mente e vai assistindo episódio por episódio. Eu já ia me esquecendo, tem que falar sobre os personagens. Eu fui pesquisar sobre e percebi que a série não tem uma variedade tão grande de personagens. Eu jurava que tinha mais, mas ainda assim eles são bem divertidos. Tem as meninas que são os personagens mais judiados da série. Tem esse tipo de alce azul que até onde eu me lembro ele mata um monte de gente na série. E é aquele personagem que tem 1000 empregos diferentes. Tem o Nudge, que é um personagem bobinho sem cérebro, e que toda vez que ele morre faz a gente perceber o quão o desenho é doentio. Tem o Randy, que é um castor sem as duas mãos. Tem o Lift e o Shift, que são meio que os ladrões da série até onde me lembro. Tem o Molly, não Molly não, calma aí, Molly, que é um bichinho cego. Tem o Pop, que é pai, e o nome do seu filho é Cubby. Sim, botaram uma criança da série. Tenta de ver o que acontece com ela lá. E tem alguns outros personagens aleatórios, mas sem dúvidas o melhor de todos é o Flip, que é Discord é doido porque ele sim é o melhor de todos. Ele é o tipo de personagem maluco da série principal que todo mundo ama e que é a imagem da série. Ele é um ex-soldado que já participou de uma guerra e ficou traumatizado com o que viu. Praticamente quando ele tá normal ele é apenas um bichinho qualquer, mas quando ele lembra dos acontecimentos da guerra que participou, ele entra em um estado de loucura e vira um assassino brutal. E essa transformação é chamada de Flip, a versão maligna do Flip. É tipo
pro recap de Family Guy. Pelo que pesquisei, ele matou mais de 133 personagens na série. Rampage total. É tipo um Dexter, só que vilão mesmo. E o Flip participa de um dos meus EPs favoritos da série, o Double Army, que é praticamente um EP que ele enfrenta sua versão maligna. E é muito doido ver ele mesmo se enfrentando. E um monte de gente morre no EP, só avisando. Vai ser muito bom ver ele se interagindo quando ele fica maligno e mata metade da humanidade toda. Aí ele volta ao normal e vê o que fez. Ele consegue ser tão amável e brutal ao mesmo tempo. É legal de ver todas as interações dos personagens por si só. É algo único e tão chocante que não vou mentir, fica engraçado às vezes. Mas com tudo isso, fez a série viralizar demais, principalmente no YouTube. Ela foi postada no tempo certo e teve suas escolhas certas. Você vê que vários episódios dela contam com milhares de views, o mais famoso tendo quase 150 milhões. E há uns anos atrás a série reinava no YouTube, mas a série depois de um tempo decaiu, e nunca mais ouvimos falar dela. Mas o que aconteceu? Nesses últimos anos a série tem tido pouquíssimos EPs, mas poucos mesmo. Para ter uma ideia, esses foram os anos que não tivemos nenhum EP: 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Bastante coisa, e os que tivemos EPs novos foram apenas nos anos de 2016, 2017, 2023 e 2024. Mas nos anos de 2017, 2023 e 2024 foram apenas um EP lançado, pelo que eu pesquisei. E desse ano mesmo não tivemos nenhum. De vez em quando os criadores da série voltam e postam algum novo EP ou alguma coisa sobre a série, mas é bem raramente mesmo, e o motivo exato disso eu não achei, mas que pelo que parece é uma coisa a ver com Money, já que eles têm pouco orçamento para a série, além que ela não tem alguma história como Rick and Morty, que é uma série de comédia mas que conta uma historinha. O desenho em si é bem repetitivo, um EP que começa fofinho, mas depois todo mundo começa a morrer e molho de tomate para todo lado. Isso de primeira é da hora, mas depois de um tempo fica enjoativo só, já que a série não tem tantas piadas, é mais conteúdo chocante mesmo, além que os personagens não falam muito, então não tem uma interação tão profunda. Eu já tava me esquecendo disso. Isso foi outra coisa que fez a série viralizar muito, já que vocês já perceberam isso. Toda série do YouTube que viraliza de uma hora para outra é uma série que os personagens praticamente não falam. O exemplo é Alan Beck e Skip de Toilet, praticamente não há falas neles, e Rapture Friends tem exatamente isso. Mas pô, depois de um tempo dá uma vontade de ouvir a voz dos personagens, né? Mas voltando ao assunto, é triste ver que a série entrou num hiato tão grande assim, sendo praticamente descontinuada, já que o EP a cada 3 anos é meio ferrado, né? Mas olha que da hora, o último episódio do desenho foi uma parceria com o Dumb Ways to Die, collab suprema. Mas de qualquer jeito, eu acho que eu já falei bastante da série. Eu poderia analisar outros EPs dela, falar mais sobre os personagens, ou falar ainda mais como ela marcou minha infância e de muitas outras pessoas. Mas sinceramente eu acho que já falei o suficiente sobre ela, e como depois de anos eu ainda a amo. E esse foi o vídeo. Deixa um like e se inscreve no canal, e dê mais sugestões de vídeos e séries aí nos comentários. E se vocês querem que eu fale mais de Rapture Friends aqui no canal. Mas bem, eu acho que foi isso.